Hi guys, how are you? So, antes de tudo eu gostaria de me apresentar. My name is Livia, I'm an English teacher at Brunis English. E hoje eu vou trazer para vocês umas curiosidades, umas dicas de ouro, como eu gosto de chamar, para você que quer praticar, aprimorar, ou melhorar, ou até mesmo aprender o inglês, mas você não tem a mínima ideia de onde começar, ou você tá com medo, ou você não tem o hábito, simplesmente não tem tempo. Tipo, teacher, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa cansado, eu só quero jantar, dormir, ver minha série, ver meu filme e dormir. Assim, eu teacher, eu trabalho, eu estudo, eu não tenho tempo. Como que eu encaixo o inglês na minha rotina, diretamente dito? Então, guys, você, com certeza, ou provavelmente, deve separar uma parte do dia ou do final de semana, enfim, whatever, para ter um tempo de lazer, não é mesmo? Ler um livro, ver uma série, ver um filme. Então, guys, veja esse filme, veja essa série, leia esse livro em English. Perfeito, em inglês você consegue praticar. Você coloca o áudio em inglês, legenda em português, você consegue praticar, você consegue ver termos novos. Quando é série ainda, que tem várias temporadas, que você vê todo dia, se torna um hábito, você faz algo todo dia. Você tá ali vendo os termos todo dia, você tá escutando, você tá lendo o que significa, você aprende muito mais. O livro é pra alguém mais avançado, assim, que tá no inglês muito, digamos, bom, que você se sente confortável com as frases, com as expressões. Ler livro em inglês eu não recomendo no comecinho, mas quando você tá um pouco mais avançado. No comecinho eu recomendo muito você ver série em inglês e ver filmes, principalmente sagas, que tem vários filmes assim, em ordem cronológica, tem tipo 5, 6, 7 filmes, perfeito, porque você vai se desenvolver com a história do personagem, você vai ver os termos praticamente em todos os filmes, é uma mesma história, né, um mesmo sentido, e é algo que é muito bom pra você praticar o seu inglês. Falando em saga, guys, agora eu quero falar de uma saga muito famosa, muito boa, muito famosa. Queria fazer uma pergunta, você já ouviu falar de Harry Potter, a discípula de Harry Potter, né? Você com certeza já ouviu falar porque é uma saga famosíssima, uma série famosíssima, que é uma adaptação de livro, tem 7 livros e foi transformado em 8 filmes, né? Eles dividiram o último livro em 2 partes para ficar melhor de contar a história. E é famosíssima, é muito boa para você praticar o seu inglês, porque é uma trama de fantasia, assim, ele acompanha um jovem wizard, um jovem feiticeiro, o Harry, obviamente, o Harry Potter é o protagonista da série, e a gente acompanha ele crescendo, literalmente, porque o ator começa criança e termina adolescente adulto. A gente vê o personagem se desenvolvendo desde os 11 anos de idade do primeiro filme até 17, que é o último filme, e a gente vê ele crescendo, vê como é que é a vida dele, todo ano que ele vai pra essa escola de magia, que é o trama da série, né, da saga, e a gente vai crescendo, vai vendo o inglês se desenvolvendo, né. E é o inglês britânico, guys, não é o inglês geralmente que a gente ensina nas nossas aulas, que é o inglês americano, esse é o inglês britânico, tem outros termos, um sotaque, essa pequena diferença, mas que também é um inglês muito bom de se aprender e é basicamente a mesma coisa, tá? Porque a língua se originou, o sotaque americano se originou do sotaque britânico, ele só vai diferenciar nisso, que tem um sotaque e algumas expressões que os americanos não usam. Porém, maravilhoso para aprender, fica até mais um inglês, tipo, mais chique, requisitado, assim. Perfeito, muito bom, eu amo, super recomendo. E agora a gente vai trazer umas curiosidades, eu, né, no caso, sobre a série mesmo, propriamente dita, do Harry Potter, pra você saber mais um pouco, se interessar pela saga, pelos filmes, pela série de livros, e mesmo que você já tenha visto, porque provavelmente você já viu, porque é uma série muito famosa, em português dublado, não tem problema algum, veja de volta em inglês, veja como que os atores falam, as vozes originais, né, porque como os atores são todos britânicos, o filme é britânico que eu digo da Inglaterra, tá, porque o Hogwarts, a escola de magia, fica na Inglaterra, então é tudo inglês da Inglaterra, mas é o mesmo inglês normal, só tem um sotaque um pouquinho mais forte, carregado. Você vê a voz original, você fica mais animado, tipo, então esse é o script original, essas são as falas originais. No dublado era diferente, no original é isso daqui. É muito bom pra você saber aprender e praticar mesmo o inglês um pouco mais diferenciado, mas muito legal mesmo. E agora, propriamente dita, a história do Harry Potter. Como que começa a nossa saga? Então, falamos de um menino que é um jovem feiticeiro, só que ele não sabe que ele é um jovem feiticeiro, a Young Wizard. No comecinho da nossa história, guys, ele é um bebê que foi atacado por um feiticeiro do mal. We do not speak his name, Voldemort. Um feiticeiro do mal que atacou ele e os pais dele, his parents, his mother, a mãe dele, and his dad,
o pai dele. Os pais dele, infelizmente, morreram. Isso não é um spoiler, tá, guys? São nos primeiros 5 segundos do filme. Não é um spoiler. Só que daí esse feiticeiro do mal atacou ele. Só que ele não morreu, ele sobreviveu. Por isso que ele ficou conhecido como The Boy Who Lived. O garoto que sobreviveu. O rapaz que sobreviveu. Anyone that stood up to him ended up dead. Your parents fought against him. But nobody lived once he decided to kill him. Harry, Mama loves you. Dada loves you. Harry, be safe. Be strong. Nobody. Not one. Except you. Ele só ficou com uma cicatriz na testa dele. Ele não morreu, ele não se machucou. Tudo bem que ele ficou chorando porque ele era um bebê, né? Mas ele sobreviveu e isso era um mistério da saga. É assim que começa a nossa história. Ele só ficou com uma cicatriz, a scar on his forehead. Uma cicatriz na testa dele. E daí essa história vai se desenvolvendo. Como ele ficou sem os pais, ele vai morar com uma família humana, que os feiticeiros chamam de muggle, trouxas. Eles chamam os humanos de trouxas, que é muggles em inglês. E os feiticeiros chamam wizards. Ele vive com essa família humana durante 11 anos e no aniversário de 11 anos dele, ele é convocado para Hogwarts, uma escola de magia, a school that you can do magic in there. Magic, magia. Então ele é convocado para Hogwarts, depois de muita conflito entre ele e a sua família adotiva, ele consegue ir para Hogwarts. O personagem Hagrid, que é um... You great prune. Baked it myself, words and all. Thank you. It's not every day your young man turns 11 now, is it? Hey? meio gigante, ele vai e pega o Harry, tipo, você vai pra Hogwarts, sim, daí ele pega o Harry lá, e daí eles vão pra Hogwarts de train, num trem. Lá, durante o trem, ele conhece os dois melhores amigos dele, que vão virar his best friends, o Ron e a Hermione. Eles vão virar seus melhores amigos e os protagonistas da história dos 8 filmes, que a gente vai acompanhar a história dos 3, mas o Harry é o principal. Eles também são principais, mas o Harry é como se fosse um pouquinho mais importante, né? E daí a gente vai acompanhar a história dos 3. E daí quando ele chega em Hogwarts, ele pega um barco, porque é um castelo, a castle. A escola é um castelo. Um castelo maravilhoso, by the way. Além disso, um castelo muito lindo, que tem a luz de velas, the candles. It's like a big dinner, um jantar inteiro maravilhoso feito. E os alunos são tratados muito bem pra questão de aventuras e vilões, assim. Eu acho que os alunos são tratados bem. E assim que você chega, você é dividido entre 4 casas. Tem 4 casas, é como se fossem seções da escola. Você fica nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar e nesse lugar, de acordo com a sua personalidade. Temos a Grifinória, Gryffindor, Sonserina, Slytherin, Corvinal, Ravenclaw e Lufa-Lufa, Hufflepuff. São as 4 casas principais, que são os corajosos, Gryffindor, os ambiciosos, Slytherin, os inteligentes, Ravenclaw, e os leais, Hufflepuff. São divididos nessas 4 casas e cada um vai para uma casa. O Harry, obviamente, vai para a casa que é a mais famosa, a casa modinha, Grifinória, Gryffindor. Ele e os amigos dele, a Hermione e o Ron, e eles vão lá e eles ficam se desenvolvendo, assim, ficam conversando ao longo dos filmes. É basicamente ele tentando sobreviver ao Voldemort e seus discípulos. Ele faz amigos, makes friends, makes enemies, inimigos geralmente que estão na casa da Slytherin, da Sonserina, que são considerados malvados, mas eu vejo como ambiciosos, mas também tem muitos bruxos malvados que são da Slytherin. Enfim, ele vai se desenvolvendo nesses filmes, são 8 filmes no total. Os filmes são maravilhosos, o meu filme preferido é o 4º filme, que eu acho maravilhoso a estética dele, sabe? A fotografia, a obra cinematográfica, gente, muito legal de ver, as falas, o vocabulário inglês, muito rico o vocabulário inglês, você vai aprender bastante expressões boas de se utilizar. E eu recomendo muito isso, guys. Tem spells, feitiços, teachers teaching potions, poções, magic.
E quando ele chega lá, ele também recebe a varinha, né? Porque feiticeiros, wizards, precisam da wand, das suas varinhas. Então é muito legal, guys, você ver a história e ver o aprendizado de inglês deles, ver tudo assim. É muito maravilhoso, é uma história muito linda, a trama de magia, se você curte fantasia, e é uma história que você pode ver para todas as idades, assim, você pode ser criança, adolescente, adulto, é maravilhoso, todo mundo gosta, não vejo uma reclamação. Se você tá reclamando, então você deve ser muito amargurado, tô brincando, cada um com a sua opinião. Porém, é uma história que eu amo, sou muito apaixonada. E, aliás, você pode, tipo, trazer pra mundo real essa história. Por quê? Deixa eu explicar. Tem um site que é o Pottermore, um site que você vê qual casa você é. Você vê se você é Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff ou Ravenclaw. E é um teste muito bom, porque você se sente como se você estivesse no mundo, como se você fosse um feiticeiro, a wizard. Você fica, meu Deus, que casa que eu sou. E esse teste é inteiramente em inglês. Esse teste que você faz para descobrir qual casa que você é, você também pratica seu inglês nesse teste, porque acho que não tem tradução esse teste. Você vê tudo em inglês, você se força a aprender inglês. Então é muito legal. Essa história do Harry, que se passa durante acho que uns 7, 8 anos aí, que a gente vai acompanhando ele, é legal porque a gente vê ele mudando o vocabulário de criança para adolescente, para basicamente um jovem adulto, assim. Então a gente vai acompanhando a história dele, a gente vai evoluindo o nosso inglês junto com ele. É uma história maravilhosa, os personagens são maravilhosos, a gente vê o desenvolvimento deles de criancinha até adulto. E eu acho perfeito para você praticar o seu inglês, você vê os termos novos, coisas que a gente nunca aprenderia numa aula de inglês, porque, né, fantasia, coisa que não existe no mundo real. E é interessante, é uma coisa fácil de aprender e prazerosa, eu pessoalmente acho maravilhoso. Então, guys, vamos ficar por aqui hoje. Espero que você goste dessa pequeno resuminho do Harry Potter. Óbvio que eu não dei detalhes muito grandes, assim, porque eu não queria dar spoiler. Eu não gosto de gente que dá spoiler. Eu quero que você descubra sozinho o que vai acontecer durante esses movies, esses filmes maravilhosos, wonderful. E é isso, basicamente. Se passa na Inglaterra, em England, ou seja, o inglês britânico, com sotaque um pouquinho carregado. Mas é maravilhoso pra você aprender tudo. E espero que você goste dos filmes. E quando você terminar os filmes, se você gostar bastante, leia os livros. Leia os livros em inglês, um desafio. Vê se você consegue ler os livros em inglês. O maior desafio ainda. Seria perfeito quando no final você termina os livros em inglês, assim, você vê que você entendeu tudo, uma sensação maravilhosa, assim, sensação de fluência do inglês. Então é isso, guys. Por hoje é isso. Espero que você goste dessa mini curiosidade / dica. E ficamos por aqui.